Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem. Vamos para mais uma aula de matemática, página 449, questão número 3, ok? Usando a calculadora, efetue as multiplicações e anote os resultados obtidos. Nós faremos sem o uso da calculadora. Vamos lá? Na letra A, nós temos 14 vezes 24. 14 vezes 24. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. O zero, porque nós já multiplicamos o 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Aqui fica 6. 8 mais 5, 13. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Nosso resultado é 336. Agora, 1,4 vezes 24. Vamos colocar aqui o resultado, 336. Um dos fatores tem uma ordem decimal. Então, no resultado, uma ordem decimal. Fica 33,6. Aqui nós temos 14 vezes 2,4. O resultado é 336. Vamos contar as ordens decimais. Um dos fatores possui uma ordem decimal. Uma ordem decimal no nosso resultado. Também fica 33,6. Agora, 1,4 vezes 2,4. 336. Quantas casas, quantas ordens serão? Eu tenho uma do primeiro fator, mais uma do segundo fator. Então, nós temos duas casas, ou seja, duas ordens. E o resultado fica 3,36. Agora, vamos para a letra B. Agora, a letra B. 6 vezes 25. Eu montei aqui 25 vezes 6. A ordem dos fatores não altera o produto. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Então, nosso resultado de 6 vezes 25 é 150. Agora, 6 vezes 2,5. Vamos colocar aqui 150 também. O que nós precisamos verificar? As ordens decimais. Aqui nós temos uma ordem decimal em um dos fatores. Vamos colocar uma ordem decimal ali no resultado. Então, 6 vezes 2,5 é 15,0 ou 15. Agora, 0,6 vezes 25. Não tem necessidade de multiplicar esse zero. 6 vezes 25 é 150. Agora, nós precisamos contar as ordens decimais. Nós temos uma ordem decimal no primeiro fator. Uma ordem decimal no nosso resultado, no nosso produto. 0,6 vezes 25, 15,0 ou 15. Agora, 0,6 vezes 2,5. Vamos ter novamente 150. O primeiro fator possui uma ordem decimal, o segundo fator também tem uma ordem decimal. Nós temos duas ordens, ou seja, no nosso resultado, no nosso produto, serão duas casas. Uma, duas. Então, 0,6 vezes 2,5 é igual a 1,50. Agora, vamos para a letra C. Letra C. 12 vezes 31. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui o zero, pois nós já multiplicamos o 1, que é a unidade.
3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Adicionando. 2 mais 0, 2. 6 mais 1, 7. E aqui, 3. Então, o resultado de 12 vezes 31 é 372. Agora, 12 vezes 3,1. 372. Vamos verificar as ordens decimais. Nós temos aqui uma ordem decimal em um dos fatores. Então, no nosso produto, uma ordem decimal, 37,2. 1,2 vezes 31, 372. Quantas ordens decimais nós temos? Somente uma. Então, no produto, uma ordem decimal. O resultado de 1,2 vezes 31, 37,2. Agora, 1,2 vezes 3,1. 372. Quantas ordens nós teremos? Uma ordem do primeiro fator, mais uma ordem do segundo fator. Quantas ordens? Duas. Duas ordens, ou nós falamos duas casas. O resultado, 3,72. Assim, nós terminamos o exercício 3. Vamos para o exercício 4. Agora, a questão número 4. O produto de 25 vezes 13 é 325. Sem usar a calculadora ou realizar os cálculos escritos, escreva o produto, que é o resultado de cada uma das multiplicações. Escreva o produto de cada operação. Nós temos que prestar atenção nas ordens decimais. Então, aqui, 2,5 vezes 1,3, eu penso no 25 vezes 13, 325. Vamos contar as ordens decimais. 1, 2. 1, 2. Então, o resultado da letra A, 3,25. Agora, 0,25 vezes 0,13, eu penso no 25 vezes 13, no 325. Agora, vamos contar as ordens decimais. Eu tenho aqui 2 mais 2. 1, 2, 3, 4. 4 ordens. Eu tenho 1, 2, 3. Agora eu completo com 0, fico com 4. Coloco a vírgula e mais um 0. 0,0325. Prestem atenção que aqui nós temos agora 4 ordens decimais. 25 vezes 0,13. Vamos pensar no 25 vezes 13, que dá 325, ok? Quantas ordens decimais nós temos? 1, 2. Então, o resultado é 3,25. Agora, 0,25 vezes 13. 325, que é o mesmo que 25 vezes 13. E vamos contar as ordens decimais, que são 2. E o resultado também é 3,25. Agora, nós vamos para a síntese 3. Então, síntese 3. Regra para multiplicação de números racionais na representação decimal. O que você observa nas ordens decimais do produto, que é o resultado da multiplicação, de números racionais na representação decimal? Foi o que nós comentamos em todos esses exercícios que nós fizemos juntos. O número de ordens do produto, do resultado, é a soma dos números de ordens decimais dos fatores, como eu havia explicado lá no começo, na abertura do módulo. Então, o número de ordens do produto é a soma dos números de ordens decimais dos fatores.
ok? Agora vamos para a página 450. Questão número 5 da página 450. Vamos comparar as conclusões das sínteses 2 e 3 com o procedimento da compensação. Nós temos aqui um quadro onde nós temos o método da compensação e a contagem das ordens decimais. E vem a pergunta: pode-se dizer que contar as ordens decimais é uma forma simplificada de usar o procedimento da compensação? Justifique sua resposta. Observem o resultado do menino, 0,06. O resultado da menina, 0,06. Os resultados são iguais. Então, é uma forma simplificada? A nossa resposta é sim. Contar o número de ordens decimais dos fatores e colocar idêntico número de ordens decimais no produto é o mesmo que usar a propriedade da compensação. Então, a nossa resposta é sim. Contar as ordens decimais dos fatores e colocar no produto é o mesmo que utilizar a propriedade da compensação. Agora vamos para o exercício. Número 1. Calcule mentalmente as seguintes multiplicações e registre o resultado obtido. Então vamos lá. Esquecendo o zero. 2 vezes 3, 6. Agora nós vamos contar as ordens decimais. Nós temos uma ordem decimal no fator, uma ordem decimal no produto. Fica 0,6. Aqui, 0,2 vezes 3. Você multiplica o 2 pelo 3, fica com 6. Agora vamos contar as ordens decimais. Nós temos uma ordem decimal no primeiro fator, no nosso produto também uma ordem decimal. Então, o resultado da letra A e da letra B são iguais, 0,6. Aqui, na letra C, 0,2 vezes 0,3. Esqueçam o zero. 2 vezes 3 fica 6. O que nós vamos fazer agora? Contar as casas decimais. O primeiro fator tem uma casa decimal, uma ordem decimal, mais uma ordem decimal do segundo fator. Duas ordens decimais. 1, 2, 0. O resultado, então, é 0,06. Na letra D, 0,3 vezes 5. Nós vamos multiplicar 3 vezes 5, fica 15. Quantas ordens decimais nós temos? Somente uma. Então, o nosso resultado é 1,5. 3 vezes 0,5. Vamos multiplicar o 3 pelo 5. 3 vezes 5 fica 15. Agora, nós vamos contar as ordens decimais. Uma ordem decimal, aqui no segundo fator, uma ordem decimal no nosso produto. Assim, a letra D e a letra E possuem o mesmo resultado. Agora, a letra F. 0,3 vezes 0,5. 3 vezes 5, 15. Agora, vamos contar as ordens decimais. Eu tenho uma do primeiro fator, mais uma do segundo fator. Ao todo, são duas ordens decimais. 1, 2, completa com a vírgula e o zero. O resultado, 0,15. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 11, 55. 5 vezes 12, 60. Então, o nosso resultado de 5 vezes 12 é o mesmo que 12 vezes 5, que dá quanto? 60. Agora, 1,2 vezes 5, 60 também.
Agora nós vamos colocar as ordens decimais. Uma ordem decimal do primeiro fator, uma ordem decimal no produto. Fica 6,0 ou simplesmente 6. Na letra I, 12 vezes 0,5. 12 vezes 5, nós sabemos que é 60. Agora vamos contar as ordens decimais. Eu tenho uma ordem decimal do segundo fator. Então, no nosso produto, uma ordem decimal. 6,0 ou simplesmente 6. Na letra J, 0,01 vezes 0,02. Nós vamos multiplicar quem? Vamos multiplicar o 1 por 2. 1 vezes 2 fica 2. Agora vamos contar as ordens decimais. O primeiro fator possui duas ordens. O segundo fator possui duas ordens também. Ao todo nós temos 1, 2, 3, 4 ordens decimais. 1, 2, 3, 4. Fiquei com 4 ordens, vírgula, 0. Nosso resultado, 0,0002. Aqui na parte decimal, ficamos com 4 ordens. Agora vamos para o exercício número 2. Número 2. Calcule cada uma das potências a seguir. Na letra A, nós temos 0,5 elevado à segunda potência ou ao quadrado. Quer dizer que o 0,5 vai se repetir duas vezes, iguais. 0,5 vezes 0,5. Aqui você pode resolver mentalmente. 5 vezes 5, 25. Vamos contar agora as ordens decimais. Uma ordem decimal do primeiro fator, mais uma ordem decimal do segundo fator. Ao todo são duas ordens decimais. 1, 2, completa com vírgula, 0. Ficou 0,25. Na letra B, nós temos 0,2 elevado ao cubo. Vou colocar aqui. Na letra B, nós temos 0,2 elevado ao cubo ou à terceira potência. Quer dizer que o 0,2 vai se repetir 3 vezes. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Vamos multiplicar o 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Agora, quantas ordens decimais nós temos? 1, 2, 3 ordens decimais. 1, 2, 3. Completa com vírgula, 0. Nosso resultado ficou 0,008. 3 ordens decimais. Aqui ficamos com 3 ordens decimais. Agora, a letra C. Na letra C, nós temos 0,3 elevado ao cubo. O que acontece? O 0,3 elevado ao cubo ou a terceira potência eu tenho o mesmo significado. O 0,3 vai se repetir 3 vezes. 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. O que nós podemos fazer? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Aqui foi possível resolver mentalmente também. Agora vamos contar as ordens decimais. 1, 2, 3 ordens decimais. 1, 2, 3. Completa com vírgula e 0. Resultado 0,0
27. Agora, letra D. Na letra D, nós temos 1,5 elevado ao quadrado ou à segunda potência. O que isso significa? Que eu tenho 1,5 vezes 1,5. Aqui, nós vamos fazer o cálculo. 1,5 vezes 1,5. Façam na apostila de vocês também. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. O 0, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Adicionando 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Nosso resultado, 225. Agora, o que nós precisamos saber? Quantas ordens são? Uma ordem mais uma ordem. Ao todo, são 2 ordens decimais. 1, 2. Resultado, 2,25. Agora, a letra E. Na letra E, nós temos 0,1 elevado à quarta potência. 0,1 elevado à quarta potência. Vou colocar a multiplicação aqui na linha de baixo. 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. O 0,1 se repetiu 4 vezes. Vamos à multiplicação? 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Nosso resultado ali é 1. Quantas ordens decimais nós temos? 1, 2, 3, 4 ordens decimais. 1, 2, 3, 4 ordens. Conferindo? 1, 2, 3, 4 ordens. Vírgula, 0. Então, o resultado da letra E, 0,0001. Assim, terminamos a questão número 2. Última questão da página 450, a questão número 3. Considere os cálculos. 6 vezes 0,35, então eu tenho 0,35 vezes 6 e tenho 5 vezes 0,36. 0,36 vezes 5. O primeiro fator, ele tem diferença de 0,35 para 0,36 de 1 o quê? Centésimo. Aqui, o 6 é maior que o 5, uma unidade. Então, eu tenho 6 parcelas, vamos pensar assim, de 0,35. E aqui eu tenho 5 parcelas, 5 vezes de 0,36. Sem fazer os cálculos, qual você considera ser o maior produto? Deixe registrado seu raciocínio. Então, eu acredito que 0,35 vezes 6 é maior. Por essa questão que eu falei, 0,35 tem 1 centésimo a menos que 0,36. Porém, o 6 tem uma unidade a mais que o 5. Aqui, pediu para nós não fazermos os cálculos, mas é matemática, né, gente? Vamos fazer os cálculos. 6 vezes 5, 30, sobe 3, ok? 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Sobe 2. 6 vezes 0, 0, mais 2, 2. Vamos às casas decimais. Nós temos 2 casas e aqui serão 2 casas. Fica 2,10. Agora, 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. Sobe 1. 5 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Quantas casas? 2.
Nosso resultado, 1,80. Realmente, 0,35 vezes 6 é maior. Eu já havia comentado o motivo antes. Aqui nós temos 1 centésimo a menos, porém uma unidade a mais. Então, o maior produto é 0,35 vezes 6. E vocês podem deixar o cálculo para provar. Acabamos a página 450. Vocês já sabem, qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer qualquer dúvida. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!